Olá, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Aqui no nosso canal nós falamos sobre reino, sobre justiça, sobre salvação. Falamos sobre assuntos imprescindíveis da vida cristã. E se você gosta desse tipo de conteúdo, continue com a gente para que nós venhamos poder meditar na palavra do Senhor. Essa palavra que gera vida, essa palavra que muda a nossa história. Então, hoje nós abordaremos sobre o tema do batismo com o Espírito Santo e o texto clássico que fala sobre a descida do Espírito Santo, nós vemos ele em Atos 2. Ali, depois do dia do Pentecoste, os discípulos estavam reunidos e de forma unânime em orações e súplicas. Eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento veemente, né? E logo depois foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo e encheram os discípulos. E eu quero ler aqui o versículo 4. E ele diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, primeiro ponto, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Então, como eu sei que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo? Quando ela fala em línguas. E muito interessante quando ele fala na parte B, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, porque não é uma palavra ou palavras emboladas que são geradas. É o Espírito Santo que nos concede para que venhamos falar em outras línguas. E ele direciona. Não somente orar, não somente falar, mas orar, cantar. E veremos mais à frente isso, Paulo discorrendo sobre as línguas estranhas. Então, um ponto interessante que a Bíblia nos mostra é que no batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas foram reconhecidas por outros povos de outras nações. Então, podemos ver que elas podem ser humanas no requisito que o outro reconheça a sua língua original, mesmo que eles não tenham sido ensinados, dotados, visto que eles estavam aqui falando língua de outras nações. Versículo 5 diz que em Jerusalém estava habitando judeus e vários religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, a palavra de Deus ela é muito categórica em dizer que existia muitas outras nações. Então, nós vemos que elas podem ser humanas, se expressa, essas outras línguas podem ser expressadas de forma humana, a ponto que seja reconhecido na sua língua original, mas também Paulo vai discorrer e nós podemos ver que ela pode ser desconhecidas da terra, o falar em línguas podem ser desconhecidas da terra. E nós podemos ver em Coríntios, a igreja de Coríntios ela era uma igreja que falava muito em línguas estranhas. Só que Paulo vai dar um conselho a eles e vai ali admoestá-lo como deve fazer, quais dons buscar. E no capítulo 4, ele vai discorrer sobre isso, ele vai começar a falar. Logo no versículo ele fala, olha, vocês buscam línguas estranhas, mas ele tinha uma preferência para o dom da profecia. Por quê? Porque era o que edificava a igreja. Visto que os nossos dons são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja, para a exortação, para a consolação, né? Não é só para nós mesmos. Mas também, por outro lado, Paulo mesmo, no mesmo capítulo, no versículo 18, ele diz que ele dava graças a Deus porque ele falava mais línguas do que todos. Né? Então, nós podemos ver que a língua dada pelo crente, não somente nessa questão, né, nesse acontecimento, que pode acontecer, já ouvi casos da pessoa estar num lugar e ela ser tomada pelo Espírito Santo e uma outra pessoa de uma outra nação, de um outro país, ouvir ela falar de uma língua antiga, antiguíssima da antiguidade. Né? E ela mesmo própria não fez curso, não fez, né? Muitas das vezes não teve recurso ali para fazer, e ela está falando uma língua mesmo original humana.
Então, isso já aconteceu, já teve relatos, mas aqui também Paulo vai discorrer sobre essa língua desconhecida. No capítulo 13, no capítulo anterior, ele fala assim, quando ele vai falar de amor, ele fala, mesmo que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. Essa língua dos anjos é tida como a língua que o Espírito nos conduz a falar em mistérios. Que mistérios isso é conhecido a Deus, né? Então temos esse tipo. E aí vem uma pergunta muito frequente, né? Por que, Raquel? Porque temos que. Para quê? Para quê buscar o batismo com o Espírito Santo? Para que essa questão de falar em outras línguas? Mas eu não quero ter esse tipo de experiência. Porque o batismo com o Espírito Santo é tão importante que após o episódio, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, eles fizeram sinais e maravilhas na virtude do Espírito. Deram para ele o revestimento de poder, que em Lucas 24, 49, Jesus vai dizer a eles: ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Revestimento de poder. Para fazermos o ide daquilo, da ordenança daquilo ao qual Deus nos chamou. O quê? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Raquel, mas eu não tenho chamado de pregar. Não, mas ele não está falando que se você tem. Quando Jesus deu aquela ordenança aos discípulos, ele disse para os 12. Ele disse para os 12. Ele não disse ali, logicamente, trazendo para nós vemos claramente que os apóstolos tipificam a igreja. E nós podemos entender que quando Deus estava falando, ele estava dando uma ordenança a todos. Então, era imprescindível que todos aqueles que fossem discípulos de Jesus apregoassem a palavra de Deus. Agora, se vai apregoar no Ministério da Criança, se vai apregoar no Ministério do Louvor, se vai apregoar dentro do seu lar, isso aí não diferia, mas era uma ordenança que apregoassem a palavra do Senhor. E para que eles fossem capacitados, para que testemunhassem de que Cristo é o Filho de Deus vivo e que ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou dos mortos e que intercede por nós. Diante de Deus, eles precisavam do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque muito do que eles estavam falando colocava em risco a sua própria vida. Colocava em risco a sua própria integridade, né, de vida. Logo depois, nós podemos ver Atos como um livro de sinais e maravilhas, prodígios da parte do Senhor através da vida dos apóstolos, mostrando aí o poder de Deus, a magnitude da glória de Deus, mostrando que verdadeiramente não ficamos órfãos, porque agora Jesus estava por intermédio do seu Espírito. Nós vemos que não somente isso aconteceu, mas também que as perseguições começaram a crescer. Então, para que eles estar prontos a resistir o sofrimento, a ter resiliência, a ter aquela resistência da perseguição, eles precisavam estar revestidos de poder. Então, Paulo, isso é muito importante. Não está em requisito aqui a palavra de Deus em buscar o batismo, não. Se você é novo na fé, se você está conhecendo a palavra de Deus agora, se você está conhecendo o reino de Deus agora, se entregou a vida para Jesus, seu próximo passo, meu filho, é buscar o batismo com o Espírito Santo. Comece a buscar de forma intensa, de forma intensiva, porque é esse Espírito que vai te dar conhecimento, fortaleza. Lembra do que Isaías 11 diz? Que o Espírito do Senhor é um espírito de conhecimento, fortaleza, temor do Senhor. Eu acho interessante que no capítulo 2, logo depois, quando ele fala do batismo com o Espírito Santo, ele fala que os discípulos se reuniam e eles estavam em contínua comunhão, cheios de temor, ou seja, o Espírito Santo traz esse temor. Então isso é imprescindível, buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Mas podemos também ver o Espírito dentro da questão do Espírito, da línguas estranhas, do batismo com o Espírito Santo, né? Nós podemos ver o dom espiritual, o dom que o Espírito Santo libera pelas línguas estranhas, através do dom de línguas, né? E Paulo aqui no capítulo 14, ele salienta assim, olha,
ele fala, né? Aquele que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E ele diz, olha, eu prefiro que vocês busquem, porque estava tendo uma desordem lá na igreja, eu prefiro que vocês busquem o dom da profecia. Mas não é para extinguir um e só ter outro, não é, entendeu? Não é só para, não falamos então línguas estranhas ou falamos em demasia a ponto de que a palavra não tenha primazia. Não era para ter equilíbrio. Como Paulo mesmo diz no próprio capítulo, no versículo 14, do capítulo 14, ele diz assim, porque eu sei orar línguas estranhas e o meu espírito ora bem. Perdão, porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, eu também oro em espírito, mas também oro com entendimento. Canto em espírito, mas também canto em entendimento. Então, é tudo o quê? Um equilíbrio, né? Então, ele diz assim, eu quero, falando agora dos dom de línguas, né? Sobre o dom. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, existe a interpretação de línguas, e isso é um dom do Espírito Santo, referente a línguas estranhas. Então, que possamos entender que é de extrema importância cada vez mais buscarmos o batismo com o Espírito Santo. E aquele que já foi batizado com o Espírito Santo, cada vez mais buscar ser mais cheio, com mais porções, porque Deus tem dons para liberar para cada um. Pelo mesmo Espírito, a um foi dado o dom da sabedoria, a outro foi dado o dom da profecia, a outro foi dado ao dom do discernimento de espírito. Então, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, essa dispensação do Espírito, né? Um da ciência, outro dons de curar, outro de discernir, como eu já falei, e o de interpretação de línguas. Então, é imprescindível nós buscarmos. Por quê? Porque nós não seremos levados por qualquer doutrina, por qualquer falácia. Teremos o discernimento de espírito. Não viveremos de qualquer maneira. Também teremos a resistência necessária para os dias difíceis. E teremos a ferramenta necessária para fazer o ID do Senhor, com ousadia, coragem e temor do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, continue conosco. Que Deus possa te abençoar. Graça e paz.